Lúcifer não é o inimigo da luz. Ele é a memória da luz que recusa se curvar. E se aquele que foi chamado de inimigo fosse, na verdade, o primeiro a lembrar? Em algum ponto invisível entre o silêncio cósmico e o grito abafado da alma humana, há uma pergunta que insiste em atravessar os véus. E se tudo o que aprendemos sobre luz e trevas estiver incompleto? Nas profundezas de antigas doutrinas, sob o peso de séculos de censura simbólica, uma figura permanece enterrada, mas nunca subjugada. Lúcifer. Não o arquétipo grotesco que a religião institucionalizou. Não o demônio corrompido, pintado com traços de medo e condenação, mas o portador de um brilho que nunca aceitou ser domesticado. Se existe um segredo que os antigos gnósticos sussurravam em textos que a história tentou apagar, talvez seja este. Lúcifer não é o inimigo da luz. Ele é a memória da luz que recusa se curvar. E é exatamente aqui que começamos. E hoje vamos atravessar territórios espirituais que a maioria não ousa sequer tocar. Prepare-se. Ao olhar para o céu noturno, uma estrela solitária rasga o firmamento. Não é a maior nem a mais brilhante, mas é a que ousa mover-se contra a direção esperada. Sons graves ecoam, como se o próprio espaço ao redor respirasse uma tensão antiga. Há algo vindo, algo que não pode mais ser silenciado. A promessa de hoje é simples e radical: revelar uma leitura oculta sobre a verdadeira identidade de Lúcifer e o seu papel dentro da maior batalha espiritual já encenada. Uma batalha que não acontece em céus distantes, mas dentro de cada ser humano que já ousou questionar. O gnosticismo, corrente espiritual perseguida e marginalizada, mas nunca destruída, traça a linha divisória dessa história com precisão quase cirúrgica. Aqui, o Criador do mundo físico não é o Deus de amor e plenitude. É Yaldabaoth, o demiurgo cego, nascido da ruptura, separado da sabedoria eterna de Sofia. Sua voz ecoa com arrogância e ignorância. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Mas nos corredores esquecidos da história, os gnósticos murmuravam uma resposta que ainda vibra. Você é cego, pois há algo antes de você. E então surge Lúcifer, não como o oposto de Deus, não como o agente do mal, mas como o reflexo mais ousado da própria luz. Sua função não é destruir, mas iluminar. Não é seduzir, mas despertar. Não é corromper, mas lembrar. Ele se torna, portanto, um desafio vivo à simulação de divindade que o demiurgo construiu. Sua existência é o código que rompe os grilhões mentais, emocionais e espirituais. Nem todo rebelde é maligno. Às vezes ele só é mais livre do que o sistema suporta. Por isso sua imagem foi distorcida, seu nome amaldiçoado e sua história enterrada sob camadas de culpa, medo e manipulação doutrinária. Mas há uma força que as estruturas de controle não podem deter: a força da memória vibracional. Em cada ser humano que olha para dentro e percebe que a obediência cega não é mais suficiente, em cada momento em que o medo perde espaço para a pergunta, em cada alma que começa a lembrar, o brilho de Lúcifer ressurge. Hoje, vamos atravessar essa narrativa com coragem e profundidade, não para adorar, não para blasfemar, mas para entender. Porque só há uma coisa mais perigosa do que um mito mal contado: a verdade que insiste em acordar. Há uma trilha invisível que atravessa séculos, culturas e crenças. Uma linha de fogo que conecta nomes diferentes, mas com o mesmo propósito oculto: descer. Não por erro, não por orgulho, mas por amor àquilo que dorme. Prometeu, os Watchers, Sofia, Lúcifer, arquétipos que ao longo da história espiritual da humanidade compartilham o mesmo gesto proibido: oferecer luz a quem estava condenado à escuridão. Vamos começar por Prometeu. Na Grécia arcaica, sua história não era apenas uma lenda sobre um titã desobediente. Era uma chave vibracional. Ele não apenas roubou o fogo dos deuses. Ele entregou à humanidade o poder de criar, de transformar, de cozinhar o próprio alimento e, acima de tudo, de lembrar. O fogo de Prometeu não era uma chama física, era a primeira gnose. E o que aconteceu com ele? Acorrentado,
condenado a ter o fígado devorado todos os dias por uma águia enviada por Zeus. A punição era cíclica, interminável, porque uma humanidade com poder próprio é intolerável ao Olimpo. Agora avancemos para o livro de Enoque. Os Watchers, também conhecidos como vigilantes, descem ao mundo humano. Não por luxúria vulgar, como muitos interpretam de forma superficial, mas pelo impulso de compartilhar, de revelar saberes que poderiam despertar. Eles ensinaram astrologia, fitoterapia, metalurgia, linguagens, os primeiros instrutores da humanidade. Sua sentença? Prisão eterna em abismos simbólicos. Sofia, Sofia, a mãe da sabedoria. Sua queda não foi fruto de vaidade, foi um ato de amor radical. Ao desejar criar sem permissão, ela cai no caos, mas sua queda não é perda, é gestação, o útero do cosmos. A luz que ela carrega se fragmenta, espalha-se pela matéria, e é por isso que toda forma física guarda dentro de si uma possibilidade vibracional de despertar. E então, Lúcifer, o espelho de todos esses, o que desce não para reinar no inferno, mas para acender o céu dentro do barro humano. Seu gesto não foi de revolta cega, foi de ousadia luminosa. Ele entrega a centelha proibida. Não com grande eloquência, mas com a precisão de quem sabe o preço. Por isso é temido, por isso é perseguido, por isso sua história foi reescrita. Mas se olharmos com atenção, perceberemos que em cada tradição espiritual há um reflexo desse mesmo movimento. Nos mitos sumérios em que o Deus da sabedoria entrega aos humanos segredos que eram reservados aos deuses, e por isso é repreendido. No hinduísmo, o avatar que desce sem ser chamado muitas vezes é mal compreendido. Krishna, por exemplo, ao desafiar as regras cósmicas, é visto tanto como libertador quanto como desestabilizador. Nos mistérios órficos, Dioniso, o deus que é despedaçado por ousar misturar o divino com o humano. Há um padrão que se repete, uma geometria espiritual escondida. Todos esses seres são portadores da luz proibida. São os que desobedecem não por soberba, mas porque já ouviram o chamado antes do mundo ser mundo. E há um detalhe que não pode ser ignorado. A verdadeira queda nunca é punição. É um rito de passagem, um sinal de que a luz se importou o suficiente para tocar a sombra. Cair não é falhar, é amar com tanta força que se aceita descer em nome da lembrança. Agora, respire fundo. Pergunte a si mesmo, e se você também carrega esse eco? E se a dor que sente, essa inquietação que nunca cessa, for apenas a memória de uma luz que você decidiu oferecer ao mundo? Mesmo sabendo o preço, há um instante no caminho da alma em que o espelho deixa de mostrar o rosto. Ele começa a revelar algo muito mais antigo, algo que existia antes do nome, antes da forma, antes da memória consciente. E quando esse reflexo surge, ele não traz consolo imediato. Traz um desconforto vibracional, uma dor suave, mas inegociável. Não revela um erro, revela uma escolha esquecida. E se essa história de Sofia, dos Watchers, de Prometeu e de Lúcifer fosse mais do que um mito coletivo? E se ela também falasse de você?